O trabalhador que é acometido por um acidente ou por uma doença de trabalho, sabidamente tem direito à estabilidade e às vezes a alguns tipos de indenização em razão disso. Mas a questão é que a noção de acidente do trabalho é maior e mais complexa do que aquilo que o pessoal costuma chamar de acidente do trabalho. E hoje a gente vai explorar um pouquinho mais isso, sabendo quais são os tipos de acidente do trabalho que existem. Vamos lá. O primeiro tipo de acidente do trabalho, ele é o mais óbvio, é o acidente típico, tá? Todos esses que eu vou falar estão previstos nessa lei aqui, que é a Lei 8.213 de 1991, e o acidente típico está aqui no artigo 19. O acidente típico, ele é aquele acidente que você tem facilidade de saber que é um acidente, porque ele, no direito, a palavra acidente corresponde ao mesmo que corresponde no mundo das coisas. Então, você está lá operando uma máquina, uma prensa, um torno, você prende a sua mão, você esmaga a ponta de um dedo, você perde a ponta de um dedo, você é eletrocutado enquanto mexe com a fiação, etc, etc. Esse é o acidente típico que vai trazer ou uma morte ou uma perda de capacidade por esse acidente, ainda que seja momentânea. Tá? Então pode ser que você sofra, por exemplo, um acidente de trabalho com uma descarga elétrica, no exemplo que a gente deu, mexendo com cabos, e aquilo queime sua mão de maneira que você realmente tem uma incapacidade em razão daquele acidente, mas é por algum tempo. É possível que com o tratamento aquilo seja recuperado. Então esse é o acidente típico, não tem muito o que falar sobre ele, porque todo mundo já conhece. Você tem o direito à estabilidade, a gente tem um vídeo aqui que explica certinho como funciona a questão de estabilidade, etc. E a depender de como ocorreu o acidente, você tem também direito a ser indenizado por essa perda permanente, ou no caso de herdeiros, por exemplo, no caso de morte, também haveria um direito à indenização e pensionamento. E aí vem o segundo tipo de acidente do trabalho, que é a doença. Tá? Mas a doença a gente está acostumado a só falar assim, é doença do trabalho. Mas há um outro tipo que é a doença profissional. Elas são um pouquinho diferentes. A doença profissional, ela vem em razão não exatamente do que você fazia no seu trabalho, mas ela vem em razão do ambiente de trabalho. Então, um exemplo bastante comum é a perda de audição em razão de excesso de ruídos. Então, você trabalha numa indústria automotiva e o que você faz lá não te traz problema nenhum para a saúde. É tudo tranquilo para você. Você pode até trabalhar, por exemplo, no setor administrativo, você só preenche papel. Nossa, tranquilo, não corre risco de acidente no geral. Mas puseram o seu setor onde? Bem do lado de onde eles montam o motor do carro. E ali tem um barulho ensurdecedor. E com isso, com o tempo, aquele barulho vai afetando o seu ouvido, até que chega um momento em que você desenvolve uma perda de audição. Isso é uma doença do trabalho do tipo doença profissional. Só lembrando, tá, isso aqui está previsto na mesma lei, no artigo 20 da lei, tá? E você tem também, aí sim, a doença do trabalho, que é aquela que vem decorrente do seu ofício em si. Então imagina, por exemplo, o caso mais comum é a LER, a lesão por esforço repetitivo. Você talvez já tenha assistido um filme do Charlie Chaplin que se chama Tempos Modernos, que ele fica o tempo inteiro apertando um parafuso, é só isso que ele faz, né? É o que a gente chama de linha de produção fordista, e de tanto fazer aquilo, ele começa a não conseguir fazer outra coisa, ele sai do trabalho fazendo aquele movimento com a mão. Então, de tanto repetir o movimento, você pode adquirir, por exemplo, uma tendinite ou uma lesão por esforço repetitivo. Essa é também uma doença do trabalho. E assim como o acidente típico do trabalho, ela pode trazer para você a estabilidade, dentro de outros quesitos, que eu repito, temos um vídeo aqui só tratando de estabilidade, e pode trazer também perdas permanentes. Então, em razão de doenças, como é o caso que a gente acabou de citar, perda de audição em razão do excesso de ruído. Isso é uma perda, no mais das vezes, permanente. Você vai passar o resto da vida
com essa perda de audição e, portanto, tem direito não apenas à estabilidade, mas a uma indenização em razão dessa perda que você sofreu. E, por fim, mas não menos importante, no artigo 21 da lei, nós temos os acidentes específicos do trabalho. É um rol bem grande, tá? A gente vai trazer para vocês alguns exemplos. Pode ser considerado um acidente do trabalho uma agressão física que ocorre por terceiro em razão do trabalho. Então imagina, você trabalha como caixa em um barzinho, uma casa noturna. Aí é óbvio, no momento que as pessoas vão pagar a conta, elas estão breacas já, estão bêbadas. Afinal, por isso estão indo pagar a conta. A pessoa não sai do bar enquanto não está podre de bêbada. E aí é onde ocorre a briga. Ah, mas você me deu o troco errado. Não, não dei, senhor. Eu dei o troco certinho. Ah, deu o troco errado, eu sei, eu tô bêbado, mas eu sei. E a pessoa vai e te agride. Isso é considerado acidente do trabalho, porque é um acidente específico do trabalho. Então veja, ela não vem em razão da atividade em si, você não se machucou operando o caixa, ela não vem em razão do ambiente, porque não é o ambiente, é uma pessoa em específico que foi lá e te agrediu, mas ainda assim é um tipo de acidente do trabalho. Imprudência de companheiro de trabalho. Vamos pegar o mesmo exemplo de você que está trabalhando numa máquina. Seu colega foi lá e apertou o botão da máquina no momento que você ainda estava com a mão dentro dessa prensa, sua mão foi esmagada. É acidente de trabalho. Quando você está a viagem pelo serviço, tem muita gente que viaja pelo serviço enquanto você está viajando, é considerado acidente do trabalho, o acidente que você sofre lá. Por quê? Porque imagina-se que você só estaria naquela situação em razão de estar viajando pelo trabalho, senão você estaria em outro lugar. Igualmente, no percurso de ida e volta para a empresa, você está indo trabalhar e nesse caminho para ir trabalhar você sofre um acidente. Também é considerado acidente do trabalho. Último exemplo, e tem mais, tá? Você pode consultar na lei. Intervalo de refeição. Você estava trabalhando, parou para o horário de almoço e sofreu um acidente. Igualmente, é um acidente específico. Mas, é preciso ficar de olho no seguinte, tá? Nesses casos, especialmente de acidentes específicos, a lei vai trazer que são acidentes do trabalho com um fim, que seria o principal fim, tá? Que é o de propiciar ao trabalhador o afastamento pelo INSS, caso seja superior a 15 dias o afastamento, e o direito à estabilidade. Mas a responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente específico vão ter que ser apurados para saber se aquilo é ou não, de alguma maneira, culpa do empregador. Tá? Então vamos pegar um exemplo. No percurso de ida e volta para a empresa. Por que é considerado um acidente? Inclusive teve uma medida provisória, se eu não me engano foi no governo Temer que tirou essa possibilidade aqui, mas depois já foi devolvida. Mas imagina o seguinte, você pega o ônibus para ir trabalhar e no meio desse caminho o ônibus capota, você tem que pegar a estrada. Você fica ali mais de 15 dias impossibilitado de trabalhar. Você tem direito à estabilidade? Tem. Você tem direito ao afastamento pelo INSS por ser mais de 15 dias? Tem também. Por quê? Porque presume-se que você só estava naquele ônibus porque você está empregado, porque você tinha que trabalhar naquele lugar, naquela empresa, senão você estaria em outro lugar. Portanto, não, o acidente ele é de trabalho porque ele ocorreu em função de uma atitude que você tomou para poder ir trabalhar. Agora, isso não se confunde com a responsabilidade civil, ou seja, vamos supor que esse ônibus capotou, e como o ônibus capotou, você infelizmente perdeu um braço. Tá? Se você, num acidente típico, está lá, perdeu o braço porque a máquina não tinha proteção, etc, etc, a empresa, além de propiciar o afastamento, respeitar a estabilidade, ela tem que te indenizar pelo valor de trabalho que você perdeu pelo resto da vida por ter perdido um braço trabalhando para eles. Aqui não. Aqui, a responsabilidade civil vai depender da culpa da empresa, diretamente. Então, porque também, ali você também vai investigar a culpa, mas aí já é uma coisa assim.
Pode existir a culpa por falta de vigia adequada, então não tinha os EPIs corretos, não tinha alguém fiscalizando para ver se os trabalhadores estavam trabalhando direito, não teve treinamento. Há uma série de motivos laterais que vão evidenciar a culpa do empregador. Aqui não. Como é que o empregador vai ter culpa que o motorista do ônibus capotou? Teria que se comprovar uma culpa direta da empresa. Então vamos supor, a empresa, esse ônibus que você pegou era um fretado da própria empresa, tá? E aí eles puseram um motorista lá, que é um motorista que não tinha habilitação, por exemplo, para dirigir ônibus. Aí tudo bem, pode-se apurar a responsabilidade civil pelo acidente que você decorreu, que ocorreu com você. Agora, se não for o caso, os seus direitos quanto a esse acidente específico são esses aqui, tá? O de afastamento pelo INSS e estabilidade. Muito bem, é isso que eu tinha para dizer para você sobre os tipos de acidente do trabalho. Nós temos outros vídeos com esse tema aqui no canal, porque temos um setor no escritório especialista na área, e eu espero ter conseguido te ajudar. Até a próxima.